Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aí mais um podcast para a gente poder refletir um pouquinho, né, sobre os caminhos pela Umbanda, que é o tema aí do nosso encontro, né, Caminhos pela Umbanda. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Exu, né? O que eu entendo de Exu, né, o que a gente pode estar aí acrescentando um pouquinho mais de informações sobre essa entidade espiritual, né, dentro dos nossos terreiros de Umbanda. No nosso último encontro a gente falou sobre imagens, né, e no finalzinho, quase no finalzinho do nosso encontro, a gente falou das imagens de Exu, né, que são diversas imagens e que imagens, na verdade, elas são representativas muitas vezes, né? Ela pode representar uma entidade espiritual, assim também como é o caso de Exu, né? Muitas imagens representam Exu. Agora, a gente sabe também que muitas imagens não representam, mas elas foram criadas por artistas, né? Que, de acordo com a sua interpretação, ou de acordo com aquilo que foram passando informações para eles, eles criaram as imagens. Lembrando que muitas imagens utilizadas nos nossos terreiros de Umbanda, imagens de Exu, são imagens com figuras muito, digamos assim, diabólicas, né? São imagens com expressões muito fortes, assim, dessa representatividade, tá? A gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso hoje. Claro, Exu! Exu é Mojiba! Ele vem vindo por detrás da bananeira. Ele vem vindo. Bom, para a gente começar a falar um pouquinho de Exu, eu vou falar da minha experiência, né, com essa entidade. Obviamente, quando a gente está falando, quando vai falar de Exu, a gente não vai falar somente dessa entidade masculina chamada Exu, né? A gente sabe que Exu e Pombagira, eles estão juntos na frente desta linha, não é? Então, os dois juntos estão aí no comando dessa linha, ao qual nós chamamos, né, muitos terreiros de Umbanda chamam de linha de esquerda, né? Que numa outra oportunidade a gente vai falar um pouquinho também, né, provavelmente no próximo podcast, sobre direita e esquerda dentro da Umbanda, tá bom? Fica aí a promessa para o próximo podcast. Bom, a falar da minha experiência com Exu, né? Quando eu comecei a minha mediunidade dentro da Umbanda, né? Eu, como já falei para vocês no último encontro, eu tive uma vivência muito grande dentro da Igreja Católica, né? Dentro desse cristianismo todo. E a gente aprende muitas vezes, né, que Exu, quem é Exu, né? Então, com essa associação, que até muito bem formulada pelas igrejas cristãs, digamos assim, né, de associar Exu ao diabo, né, ao Satanás, ao Lucifer, né, associar Exu ao inferno, né? Então a gente, na verdade, aprende muito isso, né? E quando a gente fala de diabo, quando a gente fala de Satanás, né, quando a gente fala do inferno, a gente acaba associando tudo isso ao mal, né? O mal, a maldade, né? Então tem aquela pressão forte, né? Que o inferno é o meio da terra, um lugar onde tem fogo 24 horas por dia, um lugar obscuro, né? Aquela coisa toda que é criada, né? Essa imagem toda criada do inferno e que nos é passado de uma certa forma, né? Principalmente pelo cristianismo, digamos assim, né? E eu aprendi muito isso. Mas eu vou ser bem sincero para vocês, e bem franco em dizer, toda essa minha caminhada dentro da Igreja Católica, eu nunca vi, né, eu particularmente, né, nunca vi nenhum padre, em nenhum encontro, por exemplo, em nenhuma freira, por exemplo, né, numa celebração, por exemplo, dizendo que, fazendo essa associação de Exu com o diabo, né? É lógico, tem as pregações que fala do mal, que fala do próprio diabo, né? Que fala do espírito mal, né? Ou espírito do mal, né? Mas há essa associação
de dizer que ele é o Exu ou que Exu é o diabo, eu sinceramente eu nunca vi. Eu nunca vi isso dentro da igreja, esse tipo de associação. Não estou falando que não tenha, só estou falando que eu particularmente nunca vi. Mas a gente cria essas imagens, né, de acordo com as falas, né, em relação ao mal, em relação ao diabo. Nossa mente acaba muitas vezes associando, né, a Exu. Quem conhece Exu, né? Por exemplo, eu nasci dentro de um terreiro de Umbanda, né? Eu parei eu comecei a frequentar, melhor dizendo, a igreja católica com 12, 13 anos, né? Então a gente ainda tem aquela imagem, né, daquelas gargalhadas de Exu, né, aquelas posturas físicas, tudo. Então você acaba associando, né, essa imagem que você tem de Exu com aquilo que se prega em relação ao mal, ao diabo, ao Satanás e tudo mais, né? Então, quando eu comecei o meu desenvolvimento espiritual dentro da Umbanda, eu tinha sempre comigo assim, né, que eu não queria fazer o mal para as pessoas, né? E eu queria trabalhar com qualquer entidade, mas menos com Exu, né? Porque ainda trazia essa questão da maldade, né? Não, Exu vem para fazer o mal para as pessoas e eu não quero fazer o mal para as pessoas. Eu aprendi, né, que a gente tem que se fazer o bem para as pessoas, que a gente tem que ser caridoso com as pessoas, né? Que a gente tem que amar as pessoas, mesmo porque o Evangelho de Jesus Cristo fala muito sobre o amor, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, como é que eu vou trabalhar com uma entidade que vai fazer o mal, não é? Então, na verdade, era uma coisa que eu não queria ter essa manifestação, essa incorporação de Exu dentro do terreiro, né? Na minha casa, né, de Umbanda, a minha mãe santo ela não tinha muita a prática constante de chamar a linha de Exu e Pombagira, né? Era uma coisa meio rara, tipo assim, 1 ou 2 vezes no ano, né, que ela chamava essa gira. Então não era uma prática muito comum ter a gira de Exu e Pombagira. Eis que um belo dia, né, eu já bem desenvolvido com as outras entidades, ela chamou a linha de Exu. Eu falei, meu Deus, e agora? E agora, né? Mas tudo bem. Ela chamou a linha de Exu, né? E veio, né, o Exu que eu trabalho, né? Aí teve a primeira manifestação dele, né? A incorporação mesmo, né? Dele, assim. E foi muito lindo para mim. Aquela manifestação, aquela incorporação, né, de Exu, que para mim foi algo que desconstruiu toda aquela imagem, aquela figura, aqueles conceitos, né, e aquelas associações de Exu, né, com o diabo. Então, para mim, desconstruiu tudo. Foi uma das manifestações espirituais mais bonitas que eu já tive, né? Com todo respeito a todas as minhas entidades espirituais, mas Exu trouxe uma energia, sabe, um vigor, né, para mostrar que a gente pode fazer aquilo que a gente quer, a gente pode conquistar aquilo que a gente quer, a gente pode ir além daquilo que a gente pode ir, né? A gente pode furar barreiras, né? Então, eu acho que essa energia de Exu me trouxe muito esse vigor, né? Então, eu queria compartilhar hoje com vocês, né, essa experiência, né, de Exu, e a gente poder muitas vezes ir desmistificando, né, e desconstruindo essas ideias, né, que nos foi passadas em relação a Exu. Mas que infelizmente também os terreiros de Umbanda acabaram, não sei se posso estar dizendo claramente isso, mas aceitando essa construção, né, ou melhor, essa associação de Exu com o diabo, e acabam transformando, né, ou criando uma imagem de Exu muito figurada em relação ao diabo, ao Satanás, né? Então hoje a gente vê muitas imagens de Exu
com chifre, né? Com rabo, né? Assim, com coisas, com figuras, com imagens, podemos dizer assim, mais diabólicas, né? Em relação a Exu. E eu posso dizer assim, né, claramente, né, que Exu, que eu sempre costumo buscar, né, a origem das coisas para poder entender melhor, né, quem é Exu. Então, a etimologia, né, que estuda aí a origem, né, das palavras, na verdade ela não deixa muito clara o que quer dizer a palavra Exu, né, o significado da palavra em si. Mas ela traz a origem da palavra, né, da onde é que originou essa palavra Exu, que é uma palavra em Yorubá, né, uma palavra de língua africana, né, porém com essas associações mesmo às figuras diabólicas, né, talvez pela sua expressão, né, que Exu vem com uma expressão muito espontânea, né, uma expressão muito dele, né, uma característica muito forte, né, de Exu. Então, talvez tenha aí essa associação, né, e que foram buscar algo, né, ou alguma palavra, né, principalmente em Urubá, porque a maioria das terminologias, né, das religiões de matrizes africanas vem de Urubá, né? E aí foram buscar e essa expressão, né, esse diabólica, né? Aí eu acredito que foram associar a Exu, que em Urubá, que está relacionado aí ao diabo, ao Satanás, né, a Lucifer e assim por diante, tá? Bom, estudar é bom, né? A gente precisa buscar mesmo mais conhecimento sobre isso, né? Buscar mais sabedoria sobre Exu, né? Bom, mas para mim, quem é essa entidade, né, que a gente popularmente chama de Enshu, né? O termo correto é Exu, né? Em Urubá é Exu, mas popularmente na Umbanda, né, muitos ainda falam Enshu, que não está errado, né? É um termo popular, né, que, digamos assim, que abrasileirou-se, né, mas que se refere à mesma entidade, tá? Bom, Exu a gente pode entender um pouco de Exu através dos pontos cantados dentro dos terreiros de Umbanda, né? Então tem um ponto que é muito interessante. Tem vários pontos, né? Mas é importante a gente entender, né? Tem pontos que falam que Exu é o Satanás do inferno, né? E assim por diante. Mas é interessante a gente entender o que é o inferno, não é? O que de fato é o inferno? Será que realmente o inferno é esse lugar que a gente imagina, onde tem fogo 24 horas por dia, aqueles espíritos com aqueles tridentes, né, com aqueles garfos? Que será que é o inferno? Ou será que o inferno é um espaço, um lugar muito vivente para nós, ou seja, um lugar habitual no nosso mundo de hoje, né? Então é importante tentar entender o que será que é o inferno, né? Tem algumas passagens da Bíblia que diz que Jesus foi ao inferno, né? Se eu não estiver muito enganado, na sua morte, né? Que Jesus, quando morreu, ele foi até o inferno, não é? Para salvar os espíritos maus que lá estavam, né? Ou espíritos malignos que lá estavam, ou resgatar, né, esses espíritos. Bom, eu, entendo da seguinte maneira. Por exemplo,
Preto velhos. Onde que estão? Da onde vieram os preto velhos? Né? A gente entende, de acordo com o que a gente ouve falar, dos nossos queridos preto velhos, eles vieram das senzalas, né? Foram negros que foram escravizados, né? De grandes sabedorias, né? Mas que foram escravizados. De onde vieram os caboclos? Vieram das matas, né? Das Mata Virgem, das tribos indígenas, né? De onde vieram os baianos? Do sertão da Bahia. Bom, enfim, da onde vieram o Exu? Né? Vieram do inferno. Mas peraí, como assim vieram do inferno? Né? As entidades espirituais foram pessoas que viveram no nosso mundo, não é? Exu, como os preto velhos, como os baianos, também viveram no nosso mundo, não é? Foram pessoas como nós, que viveram, né? Que muitos sofreram, né? Como nós, como seres humanos comuns, não é? E que tiveram uma evolução espiritual e hoje voltam, né? Através das manifestações espirituais para poder fazer a caridade para as pessoas. Se não for assim, não tem sentido, né? A gente entender de uma outra forma o que vem a ser as entidades espirituais, ok? Então Exu também viveu aqui no nosso mundo, né? Como nós, né? Mas eu entendo, eu vejo Exu como aquelas pessoas que viveram nos becos, né? Que viveram nas vielas, que viveram nas encruzilhadas, que viveram nos lugares mais marginalizados da sociedade, né? É assim que eu vejo Exu. E eu vejo Exu aquela entidade que vai até o inferno para resgatar os seus filhos, para resgatar aquelas pessoas que estão lá na Cracolândia, para resgatar aquelas pessoas que estão nas ruas, né? Marginalizadas, aquelas pessoas que estão sem casa, aquelas pessoas que estão à mercê, praticamente assim, né? Dos riscos das vidas, né? Aquelas pessoas que muitas vezes a gente não acredita que elas não têm mais jeito, não têm mais cura, né? Então Exu está ali para resgatar essas pessoas, e Exu não vai só resgatar as pessoas. Exu vai para dar e abrir os caminhos para essas pessoas, né? É assim que eu vejo Exu. Então quando eu vejo Exu com nomes, né? Como por exemplo Exu Tranca-Rua, né? Que é o Exu da rua, né? Exu da encruzilhada, Exu dos cemitérios, né? Exu da lama, do lodo, Exu das porteiras. Olha só os espaços que Exu dá, né? Mas justamente para resgatar as pessoas que estão nas ruas, né? Que estão à disposição do azar, digamos assim, né? Então Exu está ali para resgatar essas pessoas. Então eu vejo Exu, quando falo assim para mim, o inferno, né? Exu está do inferno. O inferno para mim são esses lugares, né? Esses lugares que são marginalizados pela sociedade, né? E é ali que Exu está para resgatar as pessoas que estão ali. Então eu vejo Exu dessa maneira, né? Talvez as pessoas tenham criado imagens, né, diabólicas de Exu, mas quem conversa com um Exu, né, quem conversa com um Exu que tem uma firmeza forte mesmo, né, vai ver que não tem nada a ver essa questão toda diabólica que a gente vê, né, nas suas construções e muitas vezes nos seus pontos também, né? Tem muitos pontos de Exu que associa essa Exu com o diabo, com Satanás, né? E que a gente canta até dentro dos nossos terreiros, mas a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, né? Quando eu falo que a Umbanda ela está ainda no seu processo evolutivo, né? Isso é muito bom, né, para nós, porque a Umbanda ainda está no processo de crescimento, né? São 100 e poucos anos dessa religião que tende muito a crescer, né? E muitas coisas, né,
que foram construídas, não sei se a gente pode dizer exatamente de maneira errônea, mas hoje a gente está desconstruindo. A gente percebe que nos terreiros muitas coisas estão sendo desconstruídas ou estão sendo modificadas, né? Então, por exemplo, muitos pontos de Exu que associavam Exu ao diabo, ao demônio, muitos pontos hoje já não se associam mais, já não tem mais essa associação, né? Tem um ponto muito interessante que canta no meu terreiro, que é assim: Exu não é batizado, mas ele entra em qualquer lugar. Quando ele entra, ele cumprimenta a banda e corre a gira. Então, Exu entra em qualquer lugar. Exu entra no inferno, se tiver que entrar. Exu entra num hospital. Exu entra nas cadeias, né? Isso é muito importante a gente falar, né? Exu entra se ele tiver que entrar para resgatar um filho de Umbanda ou aquele que precisa, né? Bom, e tem um outro que diz assim: Exu, que tem duas cabeças, filho de Umbanda, firma ponto com fé. Então, olha, Exu, que tem duas cabeças, isso é figurado, né, gente? É um sentido figurado. Então, Exu, que tem duas cabeças, filho de Umbanda, firma ponto com fé. Aí tem a segunda parte do ponto, que diz assim: uma é Satanás do inferno e a outra é do Senhor Lucifer. Olha só que coisa mais forte, né? Que é esse ponto. Mas também tem aqueles que cantam de uma outra maneira essa segunda parte, que diz assim: uma é Satanás do inferno e a outra é de Jesus Nazaré. Olha! Então, quando fala, né? Uma é de Satanás e a outra é de Jesus, a gente já vê uma mudança aí, né? Opa! Era só Satanás do inferno e Lucifer, agora Satanás do inferno e Jesus. Então a gente já vê uma mudança aí. O que a gente vê, na verdade, quando falam assim? A gente vê um equilíbrio, né? E o Exu, ele é a entidade do equilíbrio. Isso é muito importante. Por que é do equilíbrio? Porque é a entidade que está em qualquer lugar, né? É a entidade que antes de orientar os filhos, ele analisa os dois pontos. Os dois pontos importantes, né? De um lado, ele vê um lado e vê o outro. Então ele vê o lado, digamos assim, né? Do sentido figurado aqui do ponto. Ele vê o lado do diabo e vê o lado de Jesus, né? Então é a entidade do equilíbrio, né? Opa, nem tudo tão certo, nem tudo tá tão errado, né? Nem tudo é tão bom, nem tudo é tão ruim. Nem tudo é o certo, nem tudo é o errado, né? Nem tudo é o positivo, nem tudo é o negativo. Ele é a entidade do equilíbrio, não é? Então, só pra gente ir pra gente ir finalizando, lembrando que muitas entidades, né, que a gente vai falar numa outra oportunidade sobre entidade de direita e entidade de esquerda, né? Mas muitas entidades de direita, digamos assim, né, a princípio, com os preto velhos, caboclos, né, os boiadeiros, né? Essas entidades também, muitas vezes, precisam da energia e da força de Exu, não é? Isso é muito interessante. Nós vamos falar bastante disso numa outra oportunidade, né? Não se abre uns trabalhos de Umbanda sem saudar Exu, né? Sem saudar essa linha de esquerda que a gente chama de Exu e Pombagira, né? Outra oportunidade a gente vai falar mais especificamente de Pombagira também, tá? Mas não se abre os trabalhos sem essas forças, né? A Umbanda é uma religião do equilíbrio. Não é uma religião que tem somente um único olhar, né? É uma religião que, para fazer o bem e a caridade das pessoas, a gente percebe que não tende só de um lado ou nem tende só para o outro, mas
existe uma equidade aí, né? Que é o equilíbrio das forças, o equilíbrio das energias, tá? Nós vamos falar bastante sobre isso na próxima oportunidade, tá bom? Então, o que eu queria dizer, né, lembrando que a gente precisa desconstruir, né, essa imagem do medo de Exu, né? A gente precisa desconstruir isso. Às vezes essa imagem foi criada, muitas vezes, até mesmo pela maneira mais figuradas, né, pela própria entidade, mas para mostrar esse poderio, né, de Exu. Então, Exu traz nas suas imagens, né, ou melhor, talvez os artistas trazem nas imagens de Exu essas cores preta e vermelha, né, essa associação das cores pretas e vermelhas, que são cores fortes, né, são cores imponentes, né, são aquelas cores para dizer, olha, eu cheguei mesmo, eu estou aqui, né, e eu vim para fazer isso, isso e isso, né. Então a gente tem que desconstruir essa imagem de que Exu ele foi lá para fazer o mal. Não, Exu não vai para fazer o mal. Exu vai para mostrar que ele tem aquela força presencial, né, de resgatar um filho que está na lama, que está no lamaçal, que está com grandes dificuldades, e resgatar ele, né? Essa é a primeira função de Exu, é resgatar os filhos. E a segunda função de Exu é abrir os caminhos para eles, né? Então essa o Exu é o caminho, é a entidade dos caminhos, né? Por isso que fala, Exu é aquele que abre o caminho. De fato Exu não só abre o caminho, como a primeira coisa que Exu faz é resgatar, é trazer a pessoa para a vida e aí sim abrir os caminhos para ela. Agora ele vai falar, vai filho, vai na fé, seus caminhos estão abertos, né? Aí depende de cada um, ok? Então essa é uma das primeiros entendimentos, né, que a gente precisa ter em relação a Exu. Nessa linha de Exu, comandado por Exu Pombagira, a gente também tem outras entidades, né, que trabalham nessa linha de Exu, como por exemplo os malandros, né, a linha dos ciganos e ciganas, os camaradas, né, são entidades que dificilmente aparecem nos terreiros de Umbanda, mas também trabalham com Exu Pombagira. E, curiosamente, algumas falanges de Ogum também trabalham com Exu, ok? Fora isso, a gente tem também outras entidades, né, que traz aí algumas dualidades, digamos assim, mas nós vamos comentar bastante sobre isso no próximo encontro, né? Como por exemplo os preto velhos, os caboclos, os boiadeiros, que também traz aí essa energia, né, para vencer as demandas, trazendo o Exu na frente para poder abrir os caminhos, ok? Bem, pessoal, esse foi o nosso encontro de hoje, né? Uma das místicas de Exu. A gente sabe muito bem que existem várias místicas, né, voltado em torno desta entidade, né, que é Exu. Porém, aí é apenas uma das minhas experiências, das minhas vivências, né, com esta entidade. Mas gostaria muito que vocês se inscrevessem no nosso canal Caminhos pela Umbanda, e também que vocês possam estar escrevendo aí, mandando mensagens para nós, né, sobre os temas, dando sugestões. Também podem fazer as suas críticas, seus elogios, né, sobre o nosso podcast, e que vocês possam estar também interagindo com a gente. É sempre um convite aberto para quem quiser falar das suas experiências, dos seus caminhos pela Umbanda. Escreve aí para nós o nosso e-mail, a gente vai entrar em contato com vocês, né? E aqueles que quiserem ser entrevistados, quiserem falar, quiser dar os seus depoimentos, os seus testemunhos pelos caminhos pela Umbanda, a gente agenda aí um horário e a gente grava para a gente poder estar postando aqui no nosso podcast, ok? Lembrando, o nosso e-mail é
podcast.caminhos2umbanda@gmail.com. Então é podcast.caminhos2umbanda@gmail.com. O número 2 é em número mesmo, tá? Não é por extenso, é o número 2 que vai aí no meio do e-mail, ok? Então, estamos à disposição de quem quiser entrar, de quem quiser interagir com a gente, beleza? Saravá a todos, com muita saúde e paz.